De olho no avanço dos evangélicos como religião dominante no Brasil, a Globo está negociando um acordo com a Igreja Lagoinha Global, liderada pelo pastor André Valadão, um dos mais populares aqui do Brasil. Gente, será que a gente vai ter Valadão na Globo? Vou perguntar aqui pro Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. A Globo que anda demitindo loucamente, agora vem com essa. Globo foi de Record, né, Sofia? Tá complicado. Eu acompanho esse assunto de perto, tá, gente? Pra quem não conhece, eu faço reportagens de crítica de mídia. E a Globo é uma meca se você quiser criticar a mídia no Brasil, né? Porque ela é a maior emissora, ela é um dos maiores grupos de comunicação, não é só do Brasil, tá, gente? É um dos maiores grupos de comunicação no mundo. E a Globo tá enfrentando um grande problema que se chama internet e, mais diretamente, um acordo que ela não fez com a Netflix quando a Netflix veio para o Brasil. Eles se arrependem amargamente disso. Porque o maior investimento em digital hoje da Globo é a Globoplay. E a Globoplay ainda não deslanchou como prometido, assim. Ainda é uma fonte de prejuízo. E fora isso, a empresa tá... Desde os anos 2000, tá, Sofia? Ela já reduz cada vez mais os contratos CLT, tá contratando todo mundo só por PJ, e agora o PJ chegou inclusive na classe artística. Eu conversei com atores e tal, o próprio Zé de Abreu já fala publicamente, os atores não recebem mais aqueles contratos astronômicos, eles ganham por obra, e por isso muitos estão indo trabalhar com a Amazon, muitos estão indo trabalhar com a Netflix. Então aquela hegemonia que a Globo tinha. No jornalismo, o jornalismo de televisivo como um todo está sofrendo. O SBT praticamente extinguiu, a Record cortou os times investigativos, então a situação é bem delicada e a Globo não seria diferente, já estava cortando há muito tempo. Só que as demissões, a novidade é que as demissões agora chegaram na teledramaturgia, então a Globo está encolhendo mesmo de tamanho. Então vamos para essa notícia do André Valadão e depois eu vou explicar por que ela se aproxima de igrejas evangélicas. Para tentar ter mais receita, né, gente? Nada melhor para um canal do que vender para uma igreja parte dos seus horários, né? E aí a gente tem essa notícia do F5, do Gabriel Wacker, que é um baita repórter, aliás. De olho no público evangélico, a Globo negocia contrato com a igreja de André Valadão. De olho no avanço dos evangélicos como religião dominante no Brasil, a Globo está negociando um acordo com a Igreja Lagoinha Global, liderada pelo pastor André Valadão, um dos mais populares do Brasil. Ao menos uma reunião ocorreu no Rio de Janeiro, no último dia 1º deste mês. Novas conversas para uma parceria estão marcadas para os próximos dias. Há otimismo entre as partes. A negociação está sendo liderada por Léo Neves, líder da Lagoinha Global para eventos musicais, e pelo diretor Gladson Nunes. Foram eles juntos de uma comitiva de outras 2 pessoas que estiveram na Globo no início do mês. O projeto da Globo, segundo fontes ouvidas, é o Multishow, seu canal musical, e o Globoplay, seu serviço de streaming, transmitam ao vivo eventos de música gospel organizados pela Lagoinha Global. Sofia, olha o tamanho do negócio. Eles vão botar a igreja para pagar o streaming. Cara, é muito maluco isso. Procurado pela Uhum. coluna Lagoinha Global confirmou as negociações com a Globo, mas diz que não poderia dar mais detalhes das conversas. Em TV aberta, assim como acontece em outros festivais musicais, como Rock in Rio e The Town, a Globo mostraria um compacto com os melhores momentos de festivais. Não seria a primeira vez que André Valadão teria um vínculo com uma empresa do Grupo Globo. Quando a Som Livre ainda era uma gravadora ligada ao conglomerado em 2011, Valadão foi um dos primeiros cantores de música gospel a assinar com a gravadora. A Globo tem se aproximado de forma curiosa dos evangélicos. O motivo é uma pesquisa feita pelo IBGE, publicada em 2019. Nela, o Instituto afirma que o Brasil será de maioria evangélica até 2032. Outro ponto é que a Globo identificou que tem tido um retorno quando aposta no gospel. Uma prova disso é o encontro com Patrícia Poeta, exibido nas manhãs da emissora. Sempre que recebe um cantor evangélico, a atração costuma subir seus números quando esse convidado está no ar. Em 2023, quando investiu numa novela com protagonista evangélica, a Globo também se deu bem. Foi o caso de Vai na Fé, escrita por Rosane Svartman. Só que assim, o que o Gabriel não diz, o Gabriel Wacker não diz, é que é o seguinte, sem dúvida, esses números são bons com os evangélicos, mas assim,
A Globo foi penalizada por duas coisas, tá, Sofia? Eu falo isso estritamente do ponto de vista de negócio. Eu não tô analisando a Globo enquanto grupo político, que ela também é. Ela foi muito penalizada pela pandemia, porque os atores não podiam gravar em set. E isso tornou a operação cara e com retorno menor. E ela passou os 4 anos do Bolsonaro sob a ameaça de ter a concessão cassada e o dinheiro da publicidade foi esvaziado. O Bolsonaro tirou o dinheiro da Globo e deu pro SBT e pra Record. Então, é bizarro dizer isso. A esquerda tem brigas históricas com a Globo, mas quem quase acabou com a Globo foi o Bolsonaro. Sim, de fato. Foi o Bolsonaro. O Lula tá salvando a Globo de novo, aliás. Abriram os cofres e fizeram isso. E assim, a situação não tá fácil por várias razões. Aí a gente falou especificamente dos evangélicos. Mas no começo desse ano, uma notícia que bombou em todos os sites de notícia foi a demissão do Rodrigo Bocardi. Ele foi flagrado, tem essa nota aqui do Poder 360, a Globo demite Rodrigo Bocardi por descumprir normas éticas. E aí, o que aconteceu? Ele foi colocado aí, como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões no compliance. O que aconteceu é que o Bocardi foi pego com palestras, a gente tem cortes inclusive no Meteoro sobre isso, com palestras envolvendo políticos. Só que assim, Sofia, isso aqui foi uma desculpa, tá? Porque eu sei que o César Tralli já fez palestra com empresa privada, todos os grandes apresentadores da Globo fazem consultoria. São assim que eles ficam mais ricos, inclusive. Então, assim, eles queriam uma justificativa para demitir o Bocardi, porque o Bocardi provavelmente estava caro, e tinha uma disputa interna entre ele e o Tralli para substituir o Bonner. Então, eles já cortaram o Bocardi. Recentemente, notícia também, essa foi do começo do ano, a desse mês, é que o Jorge Nóbrega, o executivo que estava liderando as demissões em massa, foi desligado da Globo. Então a gente tem essa notícia do próprio Mark aqui, depois de 18 anos de empresa. O Grupo Globo não renovou o mandato de Jorge Nóbrega no Conselho Administrativo em dezembro de 24, em conversa com João Roberto Marinho, presidente do grupo, que não é o filho do Roberto Marinho, tá, gente? É o neto. O executivo informou que sua decisão de não permanecer no conselho por mais de um ciclo para se dedicar à literatura e iniciativas voltadas a promover a inovação. Com isso, Jorge encerra sua contribuição no Conselho de Administração, iniciada em 2011, e ao grupo que chegou a 29 anos. A relação de Nóbrega com o grupo vem de longe, começou em 96, quando ele atuou no processo de governança corporativa. Em 98 se tornou diretor de coordenação estratégica e criou o projeto que deu origem ao planejamento financeiro integrado. Ocupou a direção da gestão corporativa em 2007 e se tornou vice-presidente executivo em 2012. Em 2017, Jorge Nóbrega assumiu a presidência do Grupo Globo com a missão de desenvolver uma estratégia que combinasse a força dos negócios com as oportunidades trazidas por novos ativos digitais. Para isso, ajudou a desenhar o modelo operacional que ficou conhecido como Uma Só Globo, unificando os negócios da TV aberta, canais pagos, streaming, portais e conduziu uma transformação digital na Globo. Essa transformação digital, Sofia, é isso, é redução de custo e demissão. Não tem outro nome para falar, é que a própria Mark vai dar uma enfeitada, mas é reduzir a empresa e aumentar a eficiência. Eu fiz uma matéria grande sobre isso no DCM em 2019, falando dos bastidores dessas demissões, em que eu peguei informação de vários jornalistas. Porque o pessoal ia dando picado às demissões. O Léo Dias dizia que tantos foram demitidos, o Ricardo Feltrin dava outras demissões. Eu fiz uma matéria grande, essa matéria foi para a capa do 247 também. E aí foi quando teve a mudança, porque até então a Globo demitia muito mais no departamento de jornalismo. Quando chegou na questão da teledramaturgia, aí foi um negócio que foi uma comoção, porque os atores começaram a ser cortados, né? E os atores ganhavam melhor do que os jornalistas. Então você teve uma simplificação. A Globo tinha, por exemplo, a Som Livre para gravação, tinha a Globosat. A ideia do Jorge Nóbrega, desde quando ele assumiu a gestão, era simplificar a marca. Então vocês veem, por exemplo, por que o G1 agora é acreditado em todas as matérias televisivas? Porque o noticioso ficou centrado nos portais. Eles foram simplificando, porque a Globo ficou grande demais, gente. A Globo tem o maior jornal,
A Globo já teve algumas das maiores revistas, eles fecharam as revistas. Então eles estão focando assim em lucro e tão pouco se lixando às vezes pro funcionário. Embora a Globo ainda pague alguns dos grandes salários, mas é isso. Mas vamos lá, como qualquer Empresa capitalista. grande empresa dentro de um sistema capitalista. Exatamente. Você não. O objetivo é o lucro. O funcionário está lá para conseguir gerar esse lucro. Exato. E quando ele mesmo já gera custo, ele é cortado também. Olha que curioso, esse organograma que eu reproduzi, dá uma olhadinha, é oficial da Globo, o Jorge Nóbrega estava no topo dessas demissões. E aí várias dessas pessoas que estão aqui já não estão mais na Globo, já foram todas cortadas. Quem subiu foi esse Paulo Marinho, João Paulo Marinho, que subiu por um cargo de direção. Na verdade, o que se conta nos bastidores é o seguinte, Sofia. A família Marinho queria vender a Globo para um grupo americano, só que eles não conseguiram. Então eles voltaram a ter comando no grupo e aí eles estão reestruturando para as coisas continuarem mais ou menos como estão. E uma das demissões também que ocorreram foi do pai do Globoplay, que é um jornalista que eu conheço algumas informações dele de bastidor. Ele também não durou no cargo e virou diretor de digital do Estadão 4 meses depois. Então, assim, as pessoas não estão ficando lá, gente, porque é isso. Tá ficando os funcionários que dão muito retorno e todo custo excessivo a empresa tá cortando. É isso que tá rolando. Eu acho que ainda se tem uma... Assim, a gente vê que essa crise na televisão, ela é geral, né? Não é só da Globo. A gente tem que ser honesto com relação a isso. Mas eu acho que se tem uma ideia, se criou uma mística em volta da Globo como a maior emissora, etc, etc, que na cabeça de muita gente passava aí que, talvez a Globo ainda esteja se salvando. Não. A Globo tá mal das pernas, como todas as emissoras de televisão, porque chegou a internet barateou os custos. Exatamente. Porque, gente, mesmo quando você vê números absurdos que alguns dos maiores influenciadores conseguem ganhar com publicidade, isso não chega no que ganha alguém que faz publicidade nos melhores horários da televisão. Não chega. Mas é o que a Cecília Flash tem falado. A gente mostrou uma trecho de entrevista, ela falou, os novos caras que estão ascendendo estão ganhando menos. Quem tava lá mais tempo ganha bem ainda. Aí é que tá. Eu tava falando com relação à questão da publicidade, mas serve para os salários aí também. Agora, eu concordo com isso. Os novos que estão chegando na televisão em termos de salários estão ganhando muito menos. Mas é por quê? Porque tá meio que nivelando com o que o pessoal da internet ganha. Isso. Tá nivelando com o que o pessoal da internet ganha. Isso eu acho que tem quando eu vejo essa questão de como está indo com a televisão, eu diria que eu vejo coisas boas e ruins nisso. Ruins tem as óbvias. Primeiro, desemprego. Desemprego nunca é bom. Você vê os colegas perdendo emprego, nunca é bom, óbvio. Sim. Inclusive, não comemorem demissão de jornalista da Globo, nenhum, tá, gente? Nenhum. Isso é só bizarro. Exato. Isso. Agora, eu vejo coisas boas, como fica mais acessível, mais democratizado, porque por mais que as redes sociais elas não tratem igual as diferentes visões dentro delas, a gente sabe que as redes são de direita, são de extrema-direita, ainda dá um espaço muito maior para visões contra-hegemônicas do que a televisão dá. Então tem esse lado bom. Agora, mais um lado ruim, gente... Aonde que a gente vai ter recurso para fazer jornalismo? Porque vamos ser sinceros, você não tem recurso para fazer jornalismo, assim, tipo investigativo, pegar e passar tempo necessário para apurar as matérias, etc, na internet. Não. Você não tem isso no rádio. Um lugar que você tinha era a televisão. Não tá tendo mais na televisão. Não tá tendo mais na televisão. Gente, e é um monte de profissional jogado no mercado que vai diminuindo no final das contas. O problema não é da Globo, é do jornalismo geral. Vocês notaram a derrubada de qualidade geral? É isso. Sim. Sobre a Globo ser grande, pra ninguém perder as ilusões, tá? A Globo se tornou o maior grupo de mídia do Brasil e um dos maiores do mundo porque teve dinheiro da ditadura militar. Simples pra ser explicado.
Foi assim. Justamente. Quando você tem uma ditadura de 21 anos e você adere a ela, você tem um ótimo negócio na mão. Uhum. Enfim, é isso, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já vem dar um tchauzinho pra vocês.